Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a não triunfante entrada de Jesus em Jerusalém. Engraçado que a gente escuta muita gente chamando essa entrada de triunfante, mas essa é a mostra mais vergonhosa, mais horrenda da entrada do nosso Salvador em Jerusalém. E o que é que tem de triunfante nisso que as pessoas jogaram as palmas, os galhos das árvores para ele passar, jogaram as capas, eles gritaram hosanas. Quanto fingimento! Porque nessa mesma cidade, em alguns dias, eles iriam crucificar Jesus. Mas que entrada triunfante é essa? Vamos primeiro à palavra de Deus e daí vamos discutir sobre isso. Quando Jesus estava quase chegando no local chamado Betfagé, ele deu ordem aos discípulos para irem buscar um jumento e disse que se alguém perguntasse, para dizerem que era para ele. Os discípulos foram, encontraram essa jumenta e, segundo Marcos, eles realmente perguntaram por que eles estavam pegando esse jumento. E daí eles responderam, mas o que é que nos mostra com tudo isso? Que Jesus já sabia que esse jumento e essa jumenta estava lá e que ele iria usá-los. Jesus conhecia os seus donos, quem eles eram. Isso aí está provando mais uma vez a onisciência de Jesus Cristo. Porque não é qualquer um que iria saber da localização e o que iria acontecer quando eles iriam pegar essa jumenta e o jumento. Vamos ver aí o que Marcos disse. No versículo 21, 4,
está falando de uma profecia. Mas que profecia é essa? Essa é uma profecia do profeta Zacarias, que está escrito em Zacarias 9:9, anunciando essa entrada de Jesus em Jerusalém, em que Jesus é retratado como um rei humilde pela humanidade, como é até hoje. Até hoje, toda a humanidade vê essa entrada de Jesus num burro, vamos dizer assim, um jumento, como uma ação humilde de Jesus. Mas, na realidade, o que significa esse jumento é que era o animal de preferência da classe royal daquela época. Os reis não andavam a cavalo, eles andavam nos jumentos. Os cavalos naquela época não eram ainda usados. Então, Jesus estava preparando uma entrada para ele, como uma entrada dada a um rei. Agora, o tratamento do povo dado a ele foi um tratamento dado a um rei. Mas nós vamos ver aí que esse tratamento é o tratamento dado a um rei terreno, não a um rei espiritual, a um rei acima dos reis. Por quê? Porque toda essa multidão e até alguns apóstolos, que é o caso de Pedro e Judas Iscariotes, vão em seguida trair Jesus. Por que é que eles vão trair Jesus? Porque eles imaginaram um rei humano. Um rei queria resolver toda essa situação da injustiça humana, toda a situação religiosa, toda a pobreza, toda a doença, toda a miséria. Não é assim o Jesus que a gente idealiza na nossa cabeça? Mas rejeitaram aquele rei que iria ser humildemente, sem abrir a boca, crucificado. Ele iria se entregar, ser humilhado, ser chibatado, cuspido. Imagine na cabeça deles. Eles estavam esperando esse rei poderoso, esse rei acima dos reis que iria consertar tudo materialmente falando. Mas Jesus fez o oposto. E ele se entregou aos reis da época. E ele foi humilhado por todos, inclusive essa multidão. Colocando em seguida aí para vocês Marcos 11:2, que também fala que esse jumento nunca foi cavalgado antes. Isso significa que ele deveria ser treinado antes para ser cavalgado. Se vocês pegarem um animal sem treinamento para cavalgar nele, ele vai derrubar a pessoa, ele vai reagir. Principalmente, imagina os apóstolos tirando a capa e jogando sobre esse animal. Ele estaria com muito medo, ele não aceitaria. Mas o que aconteceu com esse animal é que ele foi totalmente doce com Jesus. Ele deixou que os apóstolos colocassem a capa sobre ele, que Jesus montasse e cavalgasse nele. O que isso representa? Isso representa que ele é um animal usado para carregar carga. Jesus estava carregando nos seus ombros a carga da humanidade e ele montando sobre esse animal que era dócil e que aceitava tudo sem reclamar.
Então, ali, dentre a multidão, dentre os apóstolos, quem estava realmente concordando 100% com Jesus era esse animal. Porque tanto os apóstolos como o povo ao seu redor, eles estavam imaginando em Jesus a classe de um rei terreno. Veja que Jesus já tinha falado para os apóstolos 3 vezes que ele estava caminhando para a crucificação, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar no 3º dia. Mas os apóstolos pareciam não estar ainda entendendo. E com essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eles estavam esperando algo diferente. E é por isso que Pedro e Judas Iscariotes vieram atrair Jesus, porque eles começaram a não aceitar esse Jesus que era um rei messiânico e que iria ser crucificado. Versículo 8 diz que uma grande multidão estendeu seus mantos pelos caminhos, as capas, tudo foi estendido pelo caminho, e os ramos. E depois disso eles começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana quer dizer salve-nos. Eles estavam gritando para Jesus salvar, mas como é que todo o povo grita o mesmo Hosana? Porque eles estavam fazendo uma cópia do Salmo 118, 25. Eles adaptaram para essa situação, que é aquilo que eles conheciam, que eles oravam. Então era uma espécie de oração essa Hosana. E daí eles estavam simplesmente gritando, mas era uma oração vazia. Muitas vezes, quando a gente decora uma oração, a gente vai falando blá, 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 blá. A gente está falando porque a gente sabe decor, mas a gente não está falando com o coração. Não é algo que a gente está pensando sobre o significado para falar. Por isso, é mais fácil dizer ajude-me, Senhor. Falar alguma outra palavra, por exemplo, eu te glorifico. Bendito seja o teu nome, mas pensando nisso de coração, do que fazer como esse povo, gritando Hosana para Jesus ali em massa. E Jesus entrando naquele luto horrível, porque ele conhecia o coração de cada um. Ele conhecia a todos e ele sabia do seu destino, a sua solidão no Calvário e na cruz. E assim aconteceu. Nós vemos que em poucos dias nós vamos ver, ao acompanhar Mateus, que Jesus vai ser crucificado sozinho entre 2 criminosos. E onde é que ficou essa multidão gritando Hosana, Hosana? Então nós vamos ver que são palavras vazias. Por quê? Porque o povo até hoje idealiza um Deus que não existe, um Jesus que não existe. É aquele Jesus que faz algo. É aquele Jesus que ele pode manipular. Se não faz algo, ele vai procurar um santo, ele vai procurar um terreiro, ele vai procurar uma cartomante. Eu também já fui levada a pensar dessa maneira no meu passado. Não estou criticando ninguém. Isso acontece por os falsos profetas de hoje, eles são mas muito bem educados para nos levar para o mal. Então nós vamos ver que a nossa obrigação é a gente conhecer a palavra e ser libertos através da palavra de Deus. Essa parte vai encerrar com a pergunta do povo de Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? Mas não é uma pergunta muito estranha. Jesus já tinha pregado por volta de 3 anos naquela área.
E ao chegar ali, o povo está perguntando: quem é este? O que é que isso realmente quer dizer? Antes, vamos ver a resposta, como é que o povo respondeu. O povo respondeu: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Eles estavam dando uma entrada de rei a Jesus, mas quando eles tinham que responder quem era ele, eles responderam que ele era um profeta. Por quê? Porque declarando que ele era um rei, eles iriam se incriminar diante daqueles que estavam assistindo. Então disseram que ele era um profeta. E vejam que tudo isso não é algo para a gente criticar esse povo da época, mas é algo para a gente voltar para dentro da gente e perguntar: quem é Jesus para mim? Será que ele é um profeta? Ou será que ele é um rei do povo? Quem é para mim? Para mim? Aí eu tenho que responder com muita sinceridade: eu sei quem Jesus é para mim, mas é entre você e ele. E eu espero que você tenha uma resposta sincera, uma resposta que saia do fundo do seu coração para te dar essa resposta. Mas se você não tem, busque Jesus, porque só Ele pode trazer uma felicidade completa, um amor verdadeiro. Só Ele pode transformar a sua vida completamente, fazendo com que você seja completamente feliz, fazendo com que você não seja mais enganado pelas trevas do homem, porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza trevosa, leva os outros para as trevas, leva os outros para o abismo. Então a gente tem que deixar de seguir o ser humano e a gente tem que muito mais, cada vez mais, procurar a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas. Aceitar Jesus como nosso Salvador, como a única criatura que a gente deve reverenciar a cabeça, que a gente deve louvar e adorar. Bom dia, muita paz no seu coração. Amém.